O Império Romano, gigante, poderoso, parecia que ia durar para sempre, não é mesmo? Mas como é que o maior império da antiguidade, que dominou o mundo por séculos, acabou se desfazendo? A resposta, olha, é bem mais interessante do que só invasões e batalhas. Hoje a gente vai mergulhar em como a transformação de Roma começou de dentro para fora. Foi uma crise que não apenas derrubou o império, mas o refez por completo. E essa é a grande pergunta, né? Como é que uma estrutura que parece invencível começa a rachar? Não é um evento único, de um dia para o outro. É como uma série de pequenas fissuras que vão se aprofundando com o tempo. E no caso de Roma, a primeira e talvez a mais profunda dessas rachaduras não surgiu num campo de batalha. Pois é, tudo começa pelo dinheiro. Antes da gente falar das famosas invasões bárbaras ou das guerras civis sangrentas, a sementinha da destruição do Império Romano foi plantada na sua própria economia. Foi essa decadência interna, essa crise financeira que abriu a porta para todo o resto. Então, vamos começar nossa investigação lá no caótico século III. Foi ali que uma verdadeira tempestade financeira começou a se formar. Uma crise que atingiu em cheio o coração do Império, a sua moeda e principalmente a confiança que as pessoas tinham nela. Para a gente ter uma ideia da escala do problema, o Império Romano era uma máquina caríssima de se manter. Pensa só, exércitos gigantescos espalhados por fronteiras que pareciam não ter fim, uma burocracia que chegava em todos os cantos, uma hora a conta chega. Os cofres estavam simplesmente secando. Aquele modelo financeiro que sustentou Roma por tanto tempo já não estava mais funcionando. E qual foi a solução desesperada dos imperadores? Se está faltando prata para fazer moeda, é só misturar com os metais mais baratos. Assim, dava para cunhar muito mais dinheiro e pagar as contas. O problema? As pessoas não são bobas. Elas perceberam rapidinho que a moeda não valia mais a mesma coisa. E isso, claro, gerou uma inflação galopante que simplesmente destruiu o poder de compra de todo mundo. E olha, essa crise não era algo abstrato, não. Era real, palpável. Dá para sentir o desespero de Ápio, um funcionário romano que escreveu numa carta: "O preço subiu, não me culpe." É quase como ouvir angústia na voz dele tentando explicar por que o dinheiro que ele tinha na mão já não comprava quase nada. A confiança na moeda, que é a base de qualquer economia, estava derretendo. E uma crise financeira desse tamanho nunca fica só nos cofres do governo, né? Ela transborda para as ruas, para a vida das pessoas. Em Roma, ela provocou uma mudança social gigantesca, uma fuga em massa das cidades. As cidades, que por séculos foram o coração pulsante da civilização romana, cheias de comércio, cultura, de repente viraram armadilhas. Com o colapso das rotas comerciais e a insegurança crescendo a cada dia, a vida urbana se tornou insustentável. As pessoas começaram a simplesmente abandonar tudo em busca de um jeito de sobreviver. O resultado foi o que a gente chama de ruralização do império. Milhões e milhões de pessoas fugiram para o campo. Não por escolha, mas por pura necessidade. Lá, pelo menos, existia a chance de plantar o próprio alimento, de encontrar alguma segurança longe do caos das cidades. Foi uma mudança que redesenhou completamente o mapa social de Roma. E essa fuga para o campo acabou dando origem a um sistema totalmente novo, o colonato. Aqui a gente já começa a ver as sementinhas do que um dia seria o feudalismo lá na Idade Média. Grandes donos de terra ofereciam proteção e um pedaço de chão. Em troca, os trabalhadores, os colonos, ficavam presos àquela terra, trocando, na prática, a sua liberdade pela simples sobrevivência. Bom, com a economia em ruínas e a sociedade se quebrando, era óbvio que o sistema político também ia entrar em colapso. O império era simplesmente grande demais, caótico demais para ser governado por um homem só. Era preciso uma solução drástica. E essa solução veio do imperador Diocleciano. Foi algo impensável para a época. Ele olhou para a situação e percebeu que era impossível administrar tudo aquilo sozinho. Então, numa medida radical, ele quebrou a tradição de poder centralizado e dividiu a autoridade. A tetrarquia, ou o governo de quatro, foi uma aposta desesperada para tentar manter aquele gigante de pé. Esse mapa aqui mostra bem o resultado. Olha só que interessante. O poder não vinha mais só de Roma. Agora o império tinha 4 capitais, cada uma com seu co-imperador. Era o reconhecimento oficial de que o velho modelo centralizado simplesmente não funcionava mais. Mas a crise romana ia muito além do dinheiro e da política. Pensa bem, quando o mundo ao redor desmorona, as pessoas buscam respostas em outro lugar, né? No meio de tanto sofrimento e instabilidade, os romanos começaram a questionar suas crenças mais antigas. E aí, um profundo vácuo espiritual começou a se abrir. Imagina a cena. A pessoa olhava para os templos gigantes de Júpiter, de Marte, de todos os deuses e se perguntava: cadê vocês? Por que deixaram nosso mundo entrar em colapso? Aquela religião tradicional, tão ligada ao sucesso e à glória de Roma, de repente parecia não ter mais respostas.
E foi exatamente nesse vácuo que uma fé que antes era perseguida encontrou um terreno fértil para crescer. O cristianismo trazia uma mensagem radicalmente diferente, uma promessa de esperança e salvação, não nesse mundo caótico e injusto, mas numa vida eterna. Para os pobres, os escravos, os esquecidos, essa era uma mensagem poderosa demais. E isso nos leva à reviravolta final, e talvez a mais impressionante de toda essa história. Vamos ver como essa fé, que crescia ali, nas sombras, de repente saiu para a luz e se tornou o novo centro do poder imperial. Olha essa comparação. De um lado, a arte oficial do império, ordem, poder, tradição. Do outro, a arte simples, mas cheia de fé das catacumbas cristãs. São dois mundos batendo de frente. Um representava o passado glorioso e o outro apontava para um futuro completamente diferente. E a velocidade com que essa mudança aconteceu é algo que espanta. Em 303, os cristãos estavam sofrendo a perseguição mais violenta da história do Império. Apenas 10 anos depois, eles ganham liberdade de culto. E em menos de 80 anos, o cristianismo não era só aceito, era a religião oficial do Estado. É uma das viradas de chave mais rápidas e completas da história. E assim, a gente volta à nossa questão inicial. As reformas políticas de Diocleciano, por mais radicais que fossem, não duraram muito. Mas aquela fé, que um dia foi caçada e depois adotada pelo poder, essa não só sobreviveu à queda do império, como se tornou a base de toda a civilização ocidental.